para quem ainda não me conhece, eu sou a Lili, da Lua de Lili, e hoje trago-vos 10 novidades de mistérios para vocês lerem nas férias, para lerem na praia, para lerem na piscina. Nos últimos 2 meses eu tenho lido muitos livros de mistério, achei que era a altura perfeita para vir falar da minha opinião sobre estes livros. Alguns gostei muito, muitos deles desiludiram-me bastante, mas eu creio que há aqui livros para todos os gostos. Obviamente não vos vou dar spoiler, vou falar da premissa, vou falar de qual é que foi a minha experiência de leitura com cada livro, portanto vamos a isso. Em primeiro lugar, vou falar das esposas. Este é o tipo de livro que eu normalmente gosto porque envolve um grupo de pessoas num espaço em específico. Nós aqui vamos acompanhar uma protagonista feminina, a Natasha. Ela é enfermeira há muitos anos, está um bocadinho farta daquilo que faz, só que a vida dela toda muda quando ela conhece, aparentemente, o homem perfeito. Ele é um homem muito bem-sucedido, muito rico, que decide convidar o grupo de amigas dela para fazerem todos um cruzeiro com os respectivos maridos. Nesse cruzeiro nós percebemos logo de início que este homem não é quem diz ser e que algo de muito trágico vai acontecer. Uma pessoa vai ser assassinada e nós vamos basicamente ter que descobrir quem é o assassino. A premissa deste livro, que foi inicialmente aquilo que fez com que eu pegasse nele, é muito interessante. No entanto, a execução, pelo menos para mim, ficou muito aquém. Eu acabei este livro a pensar, por que raio é que eu perdi o meu tempo com isto? A escrita é assim um bocado atabalhoada, assim uma coisa muito simples, falta muita profundidade a estas personagens. A forma como ela podia ter criado um ritmo diferente, podia ter trabalhado muito a questão da tensão, acho que foi muito mal trabalhada. A única coisa que eu gostei deste livro é que ele passa-se num cruzeiro e eu fiz o meu primeiro cruzeiro há uns meses atrás, então há muitas descrições, há muitas coisas que acontecem no barco que para quem fez um cruzeiro é mesmo giro, porque vocês basicamente vão se lembrar de vários episódios que vocês viveram. Para além disso, é mesmo um livro que, se o passarem, se não lerem, não perdem absolutamente nada. Em segundo lugar, um livro que eu vi em todo lado, que tem esta capa linda de morrer, Anatomia de um Alibi. Eu estava, assim, com um bocado de receio deste livro. Eu, no ano passado, li outro livro da autora, que foi este aqui, e não gostei mesmo nada. Não é que seja um livro mal escrito, simplesmente não é o meu tipo de livro. E aqui eu sinto que ela replicou a fórmula, não exatamente, mas mais ou menos. Nós aqui vamos acompanhar uma mulher que está casada com um homem muito carismático, um advogado. No entanto, ela quer descobrir certas coisas sobre ele controla todos os passos dela, portanto o que é que ela vai fazer? Contrata uma rapariga muito parecida com ela para se fazer passar por ela, para ela tentar descobrir os podres do marido, só que entretanto o marido aparece assassinado. Elas vão ter, as duas, que arranjar um alibi perfeito, porque senão vão ser as suspeitas deste homicídio, que, à partida, nenhuma delas cometeu. É um livro com um ritmo muito rápido, mas é muito mais segredos, muito mais ação, muito mais personagens que estão à frente umas das outras, do que propriamente aqui personagens mais trabalhadas psicologicamente. E é isso que se calhar que eu não gosto tanto neste tipo de livros. Em filmes, este tipo de filmes funciona porque tem muita ação e tem um ritmo, lá está, tenso, que nós colamos completamente. Num livro deste tipo eu preciso mesmo que as personagens tenham uma componente psicológica mais profunda, mais trabalhada, e é por isso que eu não gosto assim tanto. No entanto, este do meio para o fim eu já gostei, comecei a apegar-me mais à história. Ali mais ou menos de início até meio custou-me um bocadinho, honestamente. Nada a temer, da Raquel Fontão. Eu já queria ler alguma coisa desta escritora há algum tempo. Nunca li nada dela, foi a minha estreia com ela. Comparam-na a duas escritoras que fazem parte das minhas escritoras favoritas, que é a Schweblin e a Mariana Enríquez. Para mim, compará-la a estas escritoras é assim uma coisa gigantesca, porque elas são, dentro do próprio género, são gigantes. Elas escrevem mesmo muito bem. Logo no início do livro eu percebi porque é que elogiam a escrita desta escritora. Ela escreve, de facto, muito bem. Acredito que não seja para toda a gente. Para mim, pessoalmente, é exatamente o tipo de escrita que eu amo. Durante todo o livro nós sentimos uma espécie de melancolia silenciosa, cria assim uma atmosfera meia sombria, meia creepy. O que é que eu não gostei tanto neste livro? O ritmo, para mim, pelo menos, não funcionou. Os capítulos são muito curtos e eu lia e sentia que não se passava nada. Mais ou menos do meio do livro para o fim, uma pessoa já está completamente investida na história e aí é diferente. Aí as coisas começam a desenrolar-se, já com um ritmozinho mais acelerado. No entanto, o final também não resultou para mim, achei-o muito previsível. Uns dias depois de eu ter terminado também pensei que, de facto, eu não consegui ligar-me a nenhuma destas mulheres, a nenhuma destas personagens. Muitas pessoas gostaram muito da história, não gostaram assim tanto da escrita. Para mim foi exatamente o contrário. Esta história em específico não funcionou para mim.
mas a escrita eu fiquei apaixonada, senti genuinamente que a Raquel escreve mesmo muito, muito bem. Fiquei com vontade de ler outros livros dela, portanto, muito provavelmente daqui a uns tempos vou vir para aqui falar de outros livros dela. Se vocês leram este livro e ao contrário de mim amaram, têm mesmo que ler As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, que é grande, grande livro. O Tudo em Família, do John Marrs. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu conhecia este autor de nome, ouvi muito tempo a Dorinha a falar deste autor, que é um dos favoritos dela, e este foi assim a minha estreia. A história parecia muito, muito engraçada. É basicamente um casal jovem que decide comprar uma casa antiga para restaurar e ao fazerem as obras descobrem uma coisa escrita num dos rodapés, que é: vou salvá-los a todos. E quando eles de facto descobrem porque é que aquilo está ali escrito, a vida deles muda completamente e é assim uma coisa muito, muito creepy. Este tipo de premissa é a minha cara. Isto é o tipo de livro que é meio thriller, meio terror até, porque ali até certo momento nós não percebemos bem se há aqui alguma componente sobrenatural ou não, se é uma coisa de assassinato, o que é que se passa aqui. A escrita do John Marrs fez-me imediatamente lembrar a Freida McFadden. É uma escrita muito, muito, muito rápida, muito, muito viciante. Nós colamos completamente, estamos literalmente a devorar o livro. Eu acho que li este livro tipo no máximo em 2 dias. Os capítulos também são muito curtos, o que ajuda. E aqui temos os capítulos intercalados entre estes jovens, os sogros da mulher do casal, e um assassino, um criminoso, que nós não sabemos quem é. Eu não senti que a reviravolta final me surpreendesse, honestamente. Eu estava à espera disto desde o início do livro. No entanto, se vocês gostam de um livro assim para devorar completamente, para estarem na praia a ler, sem se preocuparem com mais nada, peguem neste, porque vocês vão se passar. Isto é, lê-se tipo assim num ápice. Os Herdeiros. Eu já não li um young adult assim de mistério há muito, muito tempo. E decidi ler este porque há muitos anos atrás li outro livro desta autora e na altura acho que até gostei. A premissa deste livro é muito interessante. Basicamente, um bilionário pega em 5 crianças e consegue-os transformar em génios. São 5 adolescentes que se tornaram génios em diferentes áreas. Só que vai tudo mudar quando este homem, este bilionário, aparece assassinado e todos eles se tornam suspeitos. Por qualquer motivo, este livro fez-me muito, muito lembrar Os Jogos da Herança, uma coleçãozinha young adult que eu na altura que li achei muito divertido. No entanto, também foi um livro que não funcionou para mim. Eu senti que a escrita era muito, muito juvenil. Senti quase que era uma escrita meio amadora. Senti que já não me identifico com este tipo de livros. As personagens são muito, muito pouco trabalhadas. Eu senti que elas eram todas mais ou menos a mesma pessoa. Apesar de elas terem vidas diferentes e serem especialistas em coisas diferentes, que foi realmente isso que fez com que eu lesse inicialmente o livro, não sei, não me conseguia pegar minimamente a nenhuma personagem. Acho que elas são todas muito rasas. E para um mistério, honestamente, tudo é muito previsível. Este para mim foi um verdadeiro flop. A Casa na Falésia, da Filipa Amorim. Há uns anos atrás li o livro dela, A Corrente, e gostei mesmo muito. Eu não leio muitos autores portugueses. Os poucos que leio, eu não gosto assim tanto. E eu gostei muito da Corrente na altura que eu li. Então eu já estava assim meio entusiasmada para esta Casa na Falésia. A premissa em si também é engraçada. Nós aqui vamos acompanhar um jovem casal em que a nossa protagonista vai finalmente conhecer os sogros, vai finalmente passar um fim de semana na casa dos pais do namorado e vai conhecê-los pela primeira vez. Eles são assim uma família aparentemente perfeita, uma família que tem um status social e uma riqueza que esta miúda claramente não tem. No entanto, a sogra vai aparecer morta, tudo aponta para suicídio, mas será que é realmente suicídio? Este é exatamente o tipo de livro que eu adoro. Segredos, famílias claramente tóxicas, manipulação. Amei estas personagens. Senti realmente que todas elas existiam, que a dinâmica entre elas era real. O que é que eu não gostei, principalmente no início do livro? Os diálogos, principalmente no início, sei lá, as primeiras 20, 30 páginas, senti que me soaram todos muito, muito artificiais, nada naturais, até com alguns clichês, mas depois uma pessoa entra na história, cola completamente e eu senti mesmo que ali do meio para o fim, não sei, parece que ela escreveu com outra fluidez que no início, não sei, pareceu-me que me demorou um bocadinho a arrancar. A forma como ela consegue criar atenção ao longo do livro, acho que está muito bem distribuída pelos capítulos do livro. Acho que não é muito fácil fazer isso. E ela fala aqui de uma forma incrível. Em nenhum momento do livro eu senti que ela nos enrolava com capítulos desnecessários. E o livro não é assim tão pequeno. O final tem uma reviravolta muito boa, mas eu acho que aqui, realmente, onde ela é muito, muito boa a escrever thrillers, é na construção destas personagens. Nós sentimos que elas existem e depois a questão da tensão crescente.
é incrível. Eu não acredito que seja de todo um livro perfeito, mas é provavelmente, e pelo menos para mim, uma das melhores escritoras de mistério em Portugal. Espero mesmo que ela continue a escrever, porque eu cá estarei para acompanhar a evolução dela. Os Novos Vizinhos, a terceira é de vez, só que não. Eu já tinha lido 2 livros desta autora e não gostei particularmente de nenhum. E por qualquer motivo decidi tentar mais uma vez. E também, sinceramente, não foi deste. Neste livro acompanhamos uma mulher que vive sozinha com o filho, que se separou muito recentemente, que vai ter um casal de idosos a mudar-se para a casa ao lado e que, sem querer, apanha ali uma conversa entre eles muito, muito estranha e começa a suspeitar que ali se passa alguma coisa de muito estranho. Os capítulos do livro alternam entre a perspectiva dela, entre a perspectiva deste vizinho, deste velhote, e de uma mulher nos anos 80 que nós desconhecemos quem é. É um livro que se lê bastante bem. Eu sinto que esta autora até sabe escrever bem. No entanto, é tudo muito previsível, é uma fórmula que já está mais que usada. É um daqueles livros que se lê muito bem, eu nunca me aborreci ao lê-lo. No entanto, também nunca me surpreendi realmente. Achei as reviravoltas todas muito previsíveis. Há apenas um pequeno pormenorzinho no final que me surpreendeu. No entanto, é mais um livro desta autora que não funcionou para mim. E eu tenho mesmo muita, muita pena. Esse não é o meu nome. Eu devo confessar que eu decidi ler este livro por um motivo completamente fútil, que foi simplesmente a capa. Eu achei esta capa muito gira e decidi lê-lo sem sequer saber do que é que se tratava. Depois percebi que a premissa também era muito boa. Isto é basicamente uma adolescente, uma miúda, que é encontrada pela polícia no meio de uma estrada e ela está tipo em muito, muito mau estado, toda amassadinha, não se lembra do nome, não se lembra de quem é. Ao mesmo tempo, temos uma história em paralelo de um adolescente que está a ser acusado de ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da namorada. Portanto, estas 2 histórias acontecem em simultâneo e nós vamos tentar perceber o porquê, o que é que se está aqui a passar. É um daqueles livros muito, muito tensos, um verdadeiro livro de terror. Nós estamos sempre a pensar, e o que é que vai acontecer a seguir? É uma coisa muito, muito rápida, tem assim um ritmo super, super viciante. Eu terminei o livro a achar que era tudo super, super previsível, com aquele pensamento de por que raio é que eu perdi tempo a ler isto. No entanto, se chegarem a ler, digam-me depois aqui em baixo nos comentários se vocês tiveram a mesma experiência ou se foram surpreendidos. A Mulher do Meu Marido, eu estava com muitas, muitas, muitas expectativas para este livro, principalmente porque no ano passado tive a minha estreia com a autora e foi um dos melhores thrillers que eu li. Então eu tinha assim muita expectativa e devo confessar que eu gostei realmente muito mais do outro do que deste. No entanto, ela sabe escrever thrillers e isso ninguém lhe pode dizer que não. A premissa deste livro é simplesmente incrível. Imaginem isto, vocês vão dar uma corrida, voltam para casa, tentam abrir a porta com a vossa chave de casa e não conseguem. Batem à porta, vem-vos abrir a porta o vosso marido e uma mulher desconhecida que é muito parecida com vocês. Eles dizem que não sabem quem é que vocês são e vocês simplesmente passam-se da cabeça, eles chamam a polícia a dizer que uma desconhecida está literalmente a ameaçá-los e a tentar entrar em casa deles e vocês tipo, what the fuck, o que é que vocês fazem? Esta é a premissa deste livro. Acho que é uma coisa muito original. No entanto, o que é que não funcionou tanto para mim? Senti que a fórmula que ela utilizou no outro foi exatamente a mesma fórmula que utilizou aqui. No entanto, ao contrário do outro, achei aqui algumas situações um bocadinho irrealistas, um bocado exageradas. Achei que estava muito à espera de tudo aquilo que se foi desenrolando ao longo do livro. No entanto, a última reviravolta é um daqueles livros que tem muitas reviravoltas. Nenhuma delas me apanhou até a última. A última eu fiquei mesmo tipo, props, não estava mesmo nada à espera e está muito bem feito. É assim um plot twist muito irónico até. Amei, se tiverem a oportunidade, leiam. E finalmente, a verdade sobre Ruby Cooper. Eu li os 2 livros publicados em Portugal desta autora, estes 2 livrinhos aqui. O primeiro eu simplesmente amei, o segundo foi uma desilusão muito, muito grande. Eu estava à espera de outra coisa completamente diferente e este livro eu simplesmente adorei. Qual é que é a questão? Eu acho que ele está mal catalogado. Eu não vejo isto como um policial, não vejo isto como um thriller, não vejo isto como um livro de mistério. Eu creio que ele é um romance psicológico mais pesado. É um livro que se foca muito sobre uma família completamente disfuncional, basicamente, com personagens que não lembram ao Menino Jesus, e isto fez-me lembrar muito a Expiação do Ian McKean. Isto basicamente são 2 miúdas adolescentes. O livro acompanha, se não estou em erro, desde os anos 90 até 2025, 2 irmãs e a vida da restante família. Nos anos 90 elas são adolescentes, há uma coisa muito, muito grave que acontece na família
e que vai despedaçar completamente não só a relação entre elas duas, mas a vida de toda a gente naquela família. E nós, ao longo dos anos, ao longo das décadas, vamos acompanhar como aquilo que aconteceu lá atrás vai impactar completamente a vida de toda a gente. Porquê é que eu não considero isto um policial? Não há em nenhum momento uma questão de mistério ou alguma questão para resolver. Nós, desde muito cedo, percebemos as motivações das personagens, percebemos porque é que as coisas acontecem. Portanto, eu não senti que estava completamente viciada no livro para descobrir alguma coisa. Eu estava viciada no livro para saber como é que as personagens iam reagir às coisas que iam acontecendo ao longo do tempo. Podem dizer o que quiserem desta autora, mas ela sabe construir personagens. Eu senti que estas mulheres realmente existiam. Ela também escreve muito, muito bem sobre personagens diferentes, sobre personagens com muitos problemas. Queria personagens reais, não romantizem nada a natureza humana. Portanto, se vocês gostam assim de personagens meio fora, meias queimadas, leiam este livro. Não o encarem, lá está, como um mistério, mas é um livro muito, muito bem escrito, vale mesmo muito, muito a pena. Já há muito tempo que eu não lia tanto thriller que gostasse tão pouco. No entanto, só lendo é que nós vamos perceber se gostamos ou não, e é importante salientar que aquilo que não funciona para mim não significa necessariamente que não funcione para os outros. Portanto, se já leram algum destes livros e até amaram, digam-me por favor aqui em baixo porque se estão a pensar ler algum destes livros, digam-me também aqui em baixo. Comentem-me também, por favor, assim o último mistério que vos colou completamente às páginas. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, partilhar com os amigos. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.